Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre como é que a gente consegue implementar um processo de desenvolvimento de uma forma consistente na nossa vida, na nossa profissão, com a nossa equipe de trabalho. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um processo de desenvolvimento. Como o próprio nome já diz, né? Desenvolvimento é você desenvolver, ou seja, ir tirando aquilo que está envolvido. Num processo de desenvolvimento, eu sempre tenho que caracterizar e identificar qual é a minha situação chave, qual é a minha situação atual, digamos assim, o meu ponto A, qual é o diagnóstico mais preciso que eu tenho dessa situação, seja ela qual for, seja ela pessoal, profissional, dentro da minha empresa, dentro da minha carreira, com a minha família, no meu relacionamento afetivo, na relação com os meus filhos, na relação comigo mesma. Então, a gente sempre precisa identificar qual é esse ponto A, ok? Perfeito. E a gente também precisa identificar onde está o ponto B, ou seja, o que eu vislumbro, o que eu identifico, o que eu consigo vislumbrar e visualizar como sendo melhor do que o ponto A. Então, eu tenho uma situação do ponto A, eu identifico que essa situação do ponto A não é a melhor, não é a mais potente, não é a mais próspera, não é a mais adequada, não é a que me permite extrair o melhor dessa circunstância que está localizada no ponto A. Portanto, eu já tenho uma referência minimamente do que vem a ser esse ponto B, ou seja, o que é essa circunstância melhorada? O que é essa situação fática, atual, na sua melhor versão? Problema no trabalho. O que é essa melhor vertente do meu trabalho? Uma questão no meu relacionamento afetivo. O que é essa plenitude no relacionamento afetivo? Uma questão que eu tenho com a minha família, com os meus filhos, com a minha equipe de trabalho, seja o que for. Uma vez identificado e identificado como uma questão, significa que eu já tenho construído na minha cabeça, ainda que minimamente, o que é essa situação ideal a ser alcançada. Veja bem, muitas vezes a gente idealiza uma situação e na hora que a gente começa a implementar, de fato, um programa de desenvolvimento, a gente começa a perceber que essa situação idealizada, ela ainda está aquém do que efetivamente eu consigo estar alcançando, o que eu consigo estar conquistando. Mas tudo bem, isso não é uma questão nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a partir do momento em que eu desejo me lançar num projeto de desenvolvimento, eu consigo identificar uma questão que precisa ser trabalhada e por que isso se torna uma questão, porque eu enxergo isso como sendo uma questão a ser melhorada, significa que eu tenho uma referência minimamente concreta do que vem a ser a circunstância ideal a ser alcançada. Nenhum problema com relação a isso, concorda? Está fazendo sentido isso que eu estou te falando? Muito bem. A partir do momento que eu começo a identificar essa situação desejada e eu percebo esse distanciamento, qual é a primeira pergunta que surge na nossa cabeça? Como é que eu saí desse ponto A e chego nesse ponto B? Como é que eu saio da minha situação atual, que eu identifico como uma questão, ou um problema, ou um desafio, e eu chego nesse ponto B, que é a situação que eu identifico como ideal, como adequada, como desejada. O que está no meio do caminho entre o ponto A e o ponto B? O que está no meio do caminho é um processo de transformação. O caminho entre o ponto A e o ponto B passa inevitavelmente por uma transformação. Eu vou transformar essa situação A de forma que ela se aproxime dessa circunstância B. Eu vou sair da minha visão A e vou me aproximar cada vez mais da minha visão B. Nesse processo de transformação, há uma diferença de abordagem, porque em geral as pessoas olham para a situação A e perguntam: o que eu vou fazer? O que eu faço? Quando eu começo a perceber o que está envolvido num processo de desenvolvimento e começo a perceber que entre o ponto A e o ponto B existe um caminho de transformação, a minha pergunta e a minha reflexão sobre o ponto A deixa de ser simplesmente o que fazer
e passa a se tornar na seguinte reflexão: o que mudar? Não é possível sairmos de um ponto A para um ponto B, seja qual for, em qual área da nossa vida for, sem que a gente realmente implemente um processo de mudança. E nesse processo de mudança, a gente se depara com o paradigma que está regendo todo esse processo. Esse ponto A, ele foi construído, ele foi formado e se encontra materializado na nossa vida a partir de um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é o conjunto de crenças, de valores e de visões que são comuns a uma sociedade, a uma comunidade. Então, nós temos um paradigma que é um consenso do grupo onde a gente está inserido. Seja um microgrupo, como a nossa família, a nossa equipe de trabalho, né, a empresa como um todo, o condomínio onde a gente está inserido, o bairro, né, até a sociedade no nível maior, a minha cidade, o meu país. Mas existe um paradigma que é um paradigma que ele vai regendo os valores, as crenças e a visão que as pessoas inseridas naquele ambiente começam a ter sobre essa situação lá na qual elas estão inseridas. Um determinado momento, as pessoas que estão inseridas nesse ambiente começam a olhar para essa situação lá e perceber que o paradigma dominante, ou seja, a forma de se olhar para essa circunstância, a forma de se pensar sobre essa situação do ponto A, ela precisa mudar. Ou seja, aquele paradigma que até então trouxe todo um grupo de pessoas até onde esse grupo se encontra, inclusive nós, esse paradigma passa a não mais responder às demandas e necessidades dessa situação lá. E aí se encontra a crise do paradigma dominante. A crise do paradigma dominante nada mais é do que a percepção concreta de que a forma como estamos vendo e, portanto, a forma como estamos nos movimentando e lidando com essa circunstância A não está funcionando mais. Um paradigma é sempre circunstancial, é sempre transitório, é sempre temporal. O que significa? Que ele vai mudar de tempos em tempos. Então, uma mudança e uma crise de paradigma, que na verdade é o que a gente vive um pouco hoje no nosso dia a dia, né? Porque no momento que a gente olha para a nossa realidade e a gente começa a ter dificuldades de como dar respostas consistentes àquilo que está acontecendo na nossa vida, isso é uma crise de paradigma. Ou seja, a forma como eu estou pensando o mundo, a forma como eu estou vendo as coisas, a forma como eu sempre fiz, em toda a minha vida eu sempre fiz as coisas dessa maneira e deram certo. Opa, está começando a não dar tão certo assim. Então, significa que esse paradigma, ele chegou no fim do ciclo da vida dele. E, portanto, há um tempo entre a desconstrução de um paradigma e a reconstrução de uma nova forma, um novo conjunto de crenças, um novo conjunto de valores que vão lidar com aquela situação A identificada, mas vai começar a trabalhar essa situação A de uma outra maneira, de forma que a gente consiga trazer ela para o nosso ponto B, para a nossa ideia, para a nossa visão, né, para o nosso desejo, que nós conseguimos identificar como sendo a melhor versão, né, dessa circunstância. Então, num processo de desenvolvimento, eu sempre vou estar olhando para o ponto A, para o ponto B, para o processo de transformação que existe entre a saída de um e a chegada do outro. Eu vou sempre partir por uma nova abordagem, que não é mais a abordagem simplória do que fazer, e sim uma abordagem reflexiva do que mudar. E vou perceber que na base disso tudo há uma mudança e uma reconstrução de paradigma. Em geral, isso assusta as pessoas. Por quê? Porque nós começamos a perceber a desconstrução daquilo que
conhecemos e começamos a nos angustiar porque eu não tenho ainda uma referência e um modelo plenamente construído, adaptado, testado, experimentado que me garanta que ele vai dar certo. Então, esse período de tempo, que para a maior parte das pessoas é extremamente angustiante, é extremamente penoso emocionalmente, né? Para outras pessoas, é uma oportunidade que é o que elas estavam esperando ao longo da vida delas. E é para essas pessoas que entendem esse momento como sendo uma grande oportunidade para a gente realmente começar a dar grandes saltos, para a gente realmente começar a mudar aquilo que eu estou vivendo, mas mudar de uma forma consistente. Não é simplesmente dar uma polida na situação. Não é simplesmente mudar cenários para daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, a gente está de novo enredado nas mesmas questões, nos mesmos problemas, nos ciclos robóticos da nossa vida. Não. Eu quero conversar com você que já percebeu que nós temos nesse momento uma oportunidade de ouro nas mãos, que é realmente começar a modificar essa situação A em direção a esse ponto B desejado, mas a partir de um caminho sólido, a partir de um caminho maduro, a partir de um caminho consistente, onde a gente pode trabalhar 5 etapas. Foco. O que é que eu identifico no ponto A? O que é que eu estou identificando no ponto B? Foco. Eu preciso ter uma noção, um diagnóstico, uma fotografia o mais preciso possível do que é que precisa ser mudado. Porque se eu não tenho noção do que efetivamente precisa ser mudado, qualquer processo de desenvolvimento vai estar limitado a essa miopia. Então, eu preciso ter foco para identificar com precisão o ponto A. E eu preciso ter foco para identificar com precisão esse ponto B, ainda que essa minha visão do ponto B amadureça ao longo do caminho. Além do foco, eu preciso de planejamento. Eu preciso identificar nessas mudanças e nessas transformações quais são os passos que eu consigo dar, quais são as etapas que eu preciso cumprir, né? O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que vai vir em seguida, como é que eu me planejo? É uma jornada, é uma viagem, né? Então, como é que eu me planejo para essa caminhada? Eu preciso, terceira etapa, eu preciso de ações, eu preciso ir para a prática, eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar, eu preciso me expor. E é aqui também que as pessoas esbarram num processo de desenvolvimento. É nessa etapa que as pessoas esmorecem, que as pessoas desistem. Por quê? Porque elas começam a experimentar e não dá certo. Elas começam com todo foco, com toda determinação, com todo desejo, com toda a ambição positiva de realmente fazer uma mudança significativa. Ela planeja, ela sabe exatamente, ela começa a identificar exatamente o que ela tem que fazer no primeiro momento, no segundo momento, e aí ela vai para as ações, e ela começa a testar, e ela começa a praticar, mas não tem ainda o amadurecimento de como fazer isso. Não tem ainda a bagagem e uma visão mais ampla, uma visão mais holística, um entendimento maior do que realmente está acontecendo. Então, ela vai para a prática, mas ela ainda fica muito em erro-tentativa. E aí, o que acontece? Ela desiste. Ela desiste porque ela não vê valor nos erros que fazem parte do processo. Ela não vê valor nos experimentos que fazem parte do processo. Por quê? Ela quer um manual. Ela quer um manual já garantido, testado, aprovado, registrado em 3 vias no cartório. Mas se eu estou tratando da vida, e se eu estou tratando de um processo de transformação, é claro que existem diversas referências que a gente pode trazer para nos orientar. Mas a experiência, a prática, a vivência, ela é rica. E dependendo da situação, circunstância, minha própria habilidade, as competências que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, as limitações que eu tenho, tudo isso eu só vou sentir no momento que eu coloco isso na prática. E é aí que as pessoas começam a desistir realmente de sair do ponto A para chegar no ponto B, porque elas não conseguem lidar
com essa etapa, que é a etapa da prática, né? É a etapa da repetição de determinadas coisas, ainda que o resultado não venha, né? E a partir dessas ações, eu vou para a melhoria contínua. Se eu começo a praticar, se eu começo a experimentar, se eu vou ganhando vivência, vou ganhando maturidade, vou ganhando sabedoria, vou ganhando entendimento, opa, aquele planejamento que eu tinha feito, as ações, eu vou ajustando, eu vou corrigindo, eu vou melhorando. Então, eu preciso estar sempre, além de persistir nas ações, eu preciso identificar quais são as melhorias que eu preciso fazer para o resultado chegar. Então, essas 5 etapas, foco, planejamento, ações, melhoria contínua e o resultado, faz parte desse processo de transformação, que parte da observação do que mudar, ao invés do que simplesmente o que fazer. E nesse momento a gente começa a construir novos paradigmas, nesse momento a gente começa a construir uma nova visão, nesse momento a gente entra em contato realmente com todas as nossas potencialidades que a gente até então não desenvolveu. A gente entra em contato com todas as nossas limitações, limitação de crença, limitação de visão, limitação do que a gente enxerga como sendo a gente mesmo, limitação de como a gente enxerga o outro, como a gente está lidando com o outro, como a gente está recebendo a vida. E nesse momento, aí a gente realmente começa a construir uma base sólida para moldar esse ponto B de forma que ele se torne uma realidade na minha vida. Então, não desista do seu processo de desenvolvimento, não desista de implementar um processo de transformação, não tenha medo das mudanças, porque inevitavelmente a evolução se faz a partir de mudanças. E quanto mais significativas forem essas mudanças, mais consistente vai ser a capacidade de você moldar a sua realidade de uma outra maneira. Ok? Tenha uma ótima semana.